Estamos de volta, agora são 10 horas e 5 minutos e nós voltamos com a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Guarapari. Tudo que está sendo feito aqui está sendo feito com um protocolo de segurança em relação à proliferação do novo coronavírus. As pessoas aqui, nós três estamos sem máscara, as outras pessoas, aqui dentro do estúdio só tem mais uma pessoa que é um cinegrafista com máscara. Nenhum assessor pode adentrar o nosso prédio. Isso foi uma questão sanitária e por isso mesmo a gente até agradece aos candidatos que estão vindo por não insistirem, porque seria mais aglomeração de pessoas. Por isso mesmo a gente dá boa noite à Bárbara Hora e obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Dalva. É um prazer estar aqui hoje. E a Dalva tem a apresentação da candidata Bárbara Hora do PT. Bom, Bárbara Hora tem 36 anos, nasceu em Guarapari, é jornalista e microempresária, casada, tem uma filha. O vice é Loren José Guimarães dos Santos, também do PT. Ele tem 77 anos, nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, mas mora em Guarapari há 25 anos. É advogado, aposentado, viúvo e tem 4 filhos. Pois bem, candidata, a senhora tem... Chama de você, né? Ontem a gente chamou a Fernanda Mazel de senhora aqui, depois me puxaram a orelha, mas ela é uma jovem, né? E a Bárbara é uma jovem também. Bárbara, você tem aí um espaço para você se apresentar para o telespectador e para o eleitor de Guarapari. Boa noite, meu nome é Bárbara, tenho 36 anos, como a Dalva disse, e a gente colocou o nome à disposição da cidade, que acredita que é preciso ter uma gestão que cuide das pessoas, que entenda as demandas das pessoas, que englobem a todos e todas, né? Então, o nosso plano de governo fala em política de inclusão social, política LGBT, política de promoção racial, e é isso que a gente quer para Guarapari, é discutir e dar visibilidade a essas questões, porque a gente entende que uma cidade precisa discutir ela no todo, sem só falar para certos nichos. A gente quer falar para toda Guarapari e é por isso que a gente está com a candidatura colocada hoje. No seu programa de governo, você fala sobre a questão de trabalhar a perspectiva de captação de recursos financeiros junto aos governos estaduais, federais e até órgãos internacionais para aumentar a capacidade de investimento nos setores básicos da população. Você fala em captar esses recursos. Agora, como é que isso vai ser feito e como é que você vai fazer para conseguir aumentar a receita pública do município, que não é boa, e melhorar a circulação de dinheiro aqui em Guarapari para atender o comércio, serviços e empregos em geral? Então, Ricardo, primeiro que a gente fez um plano de governo alinhado à rede ODS, com a Agenda 2030, que é a agenda ligada à ONU. E isso possibilita, através de transparência, que a gente tenha recursos internacionais. Porque hoje muitas prefeituras não fazem essa parceria, porque precisa de ter transparência e você faz um plano, um programa e um projeto que você precisa prestar conta à ONU, porque senão você causa tendo um problema jurídico, né? Então, assim, a gente fez esse programa alinhado à rede ODS e também a gente vai buscar, através de parceria, trazer empresas para a cidade para gerar emprego e renda. Porque a gente entende que Guarapari precisa sair da questão só do verão, porque a gente precisa de Guarapari funcionando o ano todo. Então, precisa ter uma empresa de grande porte, uma indústria com responsabilidade social, que tenha responsabilidade ambiental. Então, a gente acredita que, tendo boa vontade, a gente consegue fazer muita coisa. Então, assim, com política, porque política é do diálogo, né? Eu não acredito que nenhum governo não vai querer conversar com a gente aqui em Guarapari, caso a gente chegue na prefeitura, e nem fechará as portas. A gente viu o exemplo de Linhares, nós vimos o exemplo de Serra, nós vimos o exemplo de Cariacica, que conseguiu atrair empresas construindo, fazendo política. Então, a gente quer gerar emprego e renda fazendo política, lógico, trabalhando as questões de impostos, fazendo isenção fiscal quando assim for necessário, porque Guarapari hoje a gente vê que é um problema que ou o jovem, por exemplo, ou ele pensa trabalhar no comércio ou na gestão municipal. Então, a gente precisa ter outras alternativas. A gente tem o Instituto Federal do Espírito Santo aqui, que coloca a mão de obra e não tem, às vezes, lugar para aproveitá-la. Então, a nossa ideia é, através de captação financeira, através de parceria, através de muita política, trazer essas empresas e essas parcerias para o município de Guarapari.
Pois é, então, candidata, a minha pergunta é a seguinte: o PT ele tem uma característica de desenvolver políticas públicas. Então, eu gostaria de saber, aqui em Guarapari, quais que você colocaria em prática, assim, em primeiro momento e por quê? Então, Dalva, no primeiro momento a gente acredita que tem uma coisa que a gente precisa, que é fazer gestão na área de saúde do município. Eu uso o Sistema Único de Saúde e defendo o Sistema Único de Saúde porque eu sei da importância que é esse sistema que há pouco tempo fez 3 décadas, né? Então, assim, nós queremos terminar a construção do hospital e queremos fazer um hospital 100% público. Por quê? Algumas pessoas pessimistas dizem assim, não dá para ser 100% público. Se eu acreditar que não dá para ser 100% público, eu não consigo acreditar que eu posso fazer a gestão dessa cidade. O Ricardo mesmo deu um dado que aqui precisa melhorar a arrecadação. Então, assim, vai ser fácil fazer um hospital 100% público? Não é, mas é preciso construir as possibilidades para que ele seja. E aí eu acho que é muito tranquilo isso, sim. A gente faz isso com gestão, com vontade, com pessoas capacitadas para tocar o projeto. Então, uma das coisas que a gente quer é essa questão da construção e efetivação. E além dos postos de saúde funcionando de forma correta. Que hoje a dona Maria vai lá no posto de saúde, demora horas para conseguir a vacina, ou não tem médico disponível, ou você vai pegar, só tem 30 fichas de consulta, e se você é o 31º você não consegue. Então, assim, a gente precisa fazer gestão. Por que o município de Vitória você fica 15 minutos no posto de saúde para ser atendido? E aqui em Guarapari leva, às vezes, até mais de 2 horas. Então, é um negócio que tem um problema de gestão aqui. Então, a gente acha que dá para fazer. Há outras questões, política pública de inclusão, política pública de promoção racial. Por que Guarapari não discute a questão do racismo? Por que Guarapari não tem um conselho LGBT? Que tem gays aqui, lésbicos, transexuais, e a gente não discute da invisibilidade para essas questões. Por que a gente não discute política pública para a mulher? Por que a delegacia da mulher, por exemplo, funciona só em horário comercial? A mulher, às vezes, é agredida em outro horário, ou consegue fugir do agressor em outro momento. Se ela fugir depois das 18 horas para fazer a denúncia, ela não tem como fazer. Então, assim, eu acho que quando a gente fala de política pública, é fazer a máquina pública funcionar, entendeu? E é dar voz e trabalhar com todo mundo, igual eu falei no começo, né, sem exceção. Na educação, candidata, a gente vê que Guarapari tem um resultado até positivo, né, porque o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, apresentou um resultado para Guarapari do IDEB, que aí ficou com um índice de 5,8 passando para 6. Então, o desempenho de Guarapari tem sido bom. E, justamente no seu programa, fala num plano de gestão da educação para o alcance dos índices do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica nas Escolas Municipais. É uma responsabilidade porque vai pegar um índice muito bom e tem que jogar mais para cima ainda. Como é que vai ser feito isso? Então, a gente acredita que primeiro é ampliando as escolas, o número de escolas. Porque, assim, apesar de ter um número de escola, ainda tem uma fila muito grande. Por exemplo, eu para matricular a minha filha, o meu número era 172 da escola, da creche, né? Então a gente precisa melhorar o acesso. Eu acho que as escolas aqui são bonitas, são bem construídas, aí a gente volta lá atrás na receita do bolo, igual a gente diz, né? Que é fazer gestão. E além do que, Ricardo, tem uma coisa muito interessante aqui em Guarapari, que a gente precisa fazer política de inclusão também nas escolas. A gente foi procurado por alguns professores de Libras e a gente vê que eles ganham menos do que o salário mínimo. Eles ganham R$1.000 para serem professores e precisam ter graduação e especialização nessa área. Então, assim, a gente quer também trabalhar essa questão de inclusão da educação de fato. Não podemos trabalhar uma criança com autismo como fosse paralelo, né? Ela tem que ter, para ter inclusão, ela não pode ser excluída nem tratar de forma diferenciada. O professor que cuida dela não pode ganhar menos, entendeu? Então, assim, a gente quer trabalhar isso de fato. A gente fez também, falando um pouquinho dessa questão de inclusão, a Casa da Família, que seria, a gente não é acabar com o CRAS, é trabalhar com o CRAS, mas ter a Casa da Família, que é uma casa de orientação para as pessoas que têm algum filho com alguma limitação. Por exemplo, a gente viu que tem pessoas que têm filho surdo e mudo, o filho sabe Libra, mas a mãe não sabe, o pai, e a criança fica isolada dentro de casa porque ela não sabe se comunicar
com os pais não sabem se comunicar com ela. Então a casa da família que a gente propõe é uma forma de orientar os pais. Ah, você tem um filho com essa limitação, ou tem um filho autista, a gente vai ter gente para atender essas famílias e incluí-las também, não só no ambiente escolar, mas também no dia a dia de casa. Bem, a gente tem visto que as propostas de governo elas são muito parecidas, né? Isso faz até remeter que realmente os candidatos estão vendo os problemas da cidade. São muito parecidos porque os problemas são praticamente os mesmos, eles estão aí para todo mundo ver. O problema é como é que esses problemas serão solucionados, né? Os problemas estão aí, é o perfil da cidade, é a agenda da cidade, agora cada um apresenta como vai solucionar esses problemas. Você apresenta na área de saúde uma proposta que não vi em outros aqui, que é a questão da criação de territórios de saúde ou distritos sanitários, que é até uma questão legal, né? Como é que essa proposta vai funcionar? Então, a verdade, a gente quer tratar de forma, como fosse de forma conjunta, mas individualizada, porque o mesmo problema, a mesma coisa que acontece na região ali de Perocão, não acontece, por exemplo, no Portal Clube, onde a gente até recebeu a informação que lá o posto funciona 100%. Então, assim, a gente quer ter uma gestão que consiga regionalizar para que a gente consiga dar um padrão de saúde para todo mundo, para ter todos os postos funcionando, todos com gestão. Então, por isso que a gente dividiu, né, por setores, para a gente consiga ter um bom serviço em todos, independente da região, tanto no centro como lá em Paturá, esteja todo mundo funcionando bem. Bom, candidata, vamos fazer uma pergunta agora da telespectadora Aparecida Alves. Ela é moradora da Praia do Morro e ela pergunta qual a sua proposta para os artesãos, que até hoje não têm espaço nem apoio do poder público. Então, a gente até tem uma falha no nosso plano de governo que não fala dessas questões, e aí da questão do artesão. Só que é importante dizer também que o nosso programa está aberto, as pessoas podem mandar proposta ainda, depois eu posso até, se seguir as nossas redes sociais, lá tem os links para enviar. A questão do artesão, Dalva, pelo que a gente teve uma conversa só, o que foi orientado, foi pedido, caso a gente seja eleito, seja agraciado com a eleição, que a gente cria um espaço para eles. Eu acho que o Guarapari tem muitos espaços, acho que dá para fazer uma coisa bem viável, além de incentivo, né? Porque eu acho que precisa ter um incentivo desses artesãos, incentivo com qualificação profissional, com possibilidades, né? Vamos fazer só o espaço para eles fazerem a feira, isso não vai mudar, não é o que realmente pode melhorar. A gente pode juntar como a gente quer fazer uma gestão participativa, nós podemos sentar com eles e ver as demandas e como a gente pode ajudar. Então, em relação à questão dos artesãos, é isso. Candidata, já que você falou que a proposta está aberta, eu vou fazer uma sugestão que faça uma correção lá, que diz que Guarapari tem 27 praias, são 52. Então, nós temos muita coisa para fazer no turismo aí. Agora, também na área da saúde, há uma questão que é colocada lá, a organização do sistema municipal de referência e contra-referência. O que é isso? Como é que funciona? Seria aonde você está funcionando seria o centro de referência. Por exemplo, aqui no centro tem a gente precisa avaliar essa questão de o que está funcionando ali e o que pode ser o diferencial para melhorar. É uma coisa. O de contra-referência seria, nessa região a gente tem algumas debilidades, então a gente precisa trabalhar essas questões. Então é uma forma de trabalhar dados. O que está funcionando aqui e o que não está funcionando aqui. Então seria para a gente ter uma referência do que poder trabalhar. Tem referência positiva e negativa da região. Sim. A Dalva tem mais uma pergunta. Sim. Durante a baixa temporada, o município sofre muito com a queda, né, de oferta de emprego. Como poderia mudar esse quadro, assim, oferecendo emprego durante todo o ano para os moradores daqui? Primeiro que eu acho que, como a gente falou no começo, né, a vinda de indústrias, incentiva o empreendedorismo, porque a gente sabe que Guarapari tem um viés empreendedor muito grande, mas também tem uma burocracia que trabalha muito. A gente vai na prefeitura, a gente tem que esperar, vai outros setores, então assim, a gente ainda não tem uma gestão dinâmica, né? Então, seguindo o exemplo de Cariacica, por exemplo, que tem a Casa do Empreendedor,
a gente tem, nessa nossa proposta, é construir essa casa de referência, que pode ser também o nome Casa do Empreendedor, onde vai orientar as pessoas, onde tem uma parceria com, por exemplo, com o Corpo de Bombeiro, com o Bandes, com setores que o empresário precisa para abrir a sua empresa ou, se ele já tiver empresa, regularizar. Porque Cariacica, por exemplo, aumentou sua arrecadação em 40% quando fez a Casa do Empreendedor. Então, assim, Guarapari, por ser uma cidade que tem várias pessoas que empreendem, a gente vê até, infelizmente, às vezes a pessoa empreende, daqui 2 anos fecha. Porque Isso não tem que eu ia falar, mesmo empreendendo, precisa de uma população com uma renda maior, né? Sim, precisa para poder se manter. Precisa fazer, como que a gente fala, o plano, né? Porque quando você abre a empresa, você tem que fazer um plano de negócio. Então, assim, essa Casa do Empreendedor também ajudaria você a fazer esse plano de negócio, além das indústrias que a gente quer chamar para cá, e o turismo, né? Porque a gente tem mania de trabalhar que Guarapari é só praia. A gente tem uma região que é praia e montanha, que a gente precisa trabalhar o turismo o ano todo. Por que todas as cidades da Bahia, Porto Seguro, tem turismo o ano todo e Guarapari não? A gente precisa também, dentro dessa questão turística, resgatar a questão cultural. A gente vê, Guarapari tem uma rica cultura que não é utilizada para o turismo. Por que a gente não cuida bem das ruínas? Por que a gente só tem hoje um posto de jesuítas, se a gente é 7 na cidade? Por que a gente não trabalha a história? Por que a gente não trabalha a questão da República Negra lá em Cachoeirinha? Então, assim, Guarapari tem muita história, é uma cidade muito importante, não só para o Espírito Santo, é uma cidade reconhecida no Brasil e internacionalmente, e que não consegue trabalhar bem o seu turismo. Tanto que no nosso plano de governo a gente fala do plano de turismo municipal. Porque a nossa ideia não é trabalhar só com o empresariado, é trabalhar com toda a cidade de Guarapari, trabalhar com todo mundo. Então a gente precisa fazer, através dessa gestão participativa, fazer esse plano em conjunto com a cidade e trabalhar o turismo o ano todo. Na área de segurança pública, o programa de governo seu diz que um conjunto de soluções transversais podem ser aplicados para resolver ou para minimizar o problema da segurança pública. Quais seriam essas soluções transversais para combater a violência? É a questão da transversalidade da política. Por exemplo, a gente entende que, às vezes, a gente até viu palestra e tal, o que causa uma possibilidade de assalto? Se você tiver uma iluminação ruim na rua. Então, isso é responsabilidade de quem? Da Secretaria de Obras, então nós vamos trabalhar. A questão da educação, porque muitas crianças vão para o tráfico, né, os jovens, por falta de perspectiva. Então, é através do quê? Da Secretaria de Educação, da Secretaria de Esporte. Então, quando a gente fala que a transversalidade vai cuidar da segurança pública, que a gente acha que segurança pública não é só aquela ostensiva, não é só colocar a polícia na rua, a gente precisa mudar essas questões. Lógico, vídeo monitoramento é uma forma também de minimizar, mas a gente precisa tratar das pessoas. Então, assim, eu não acredito que ninguém nasça falando assim, hoje eu nasci, eu quero ser bandido, ser procurado pela polícia ou fazer algo errado. Acho que todo mundo e todos os pais, todas as mães querem uma pessoa de bem, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar a transversalidade, porque eu não acredito que é só a ostentação policial que vai reduzir a criminalidade em Guarapari. Eu acho que o problema é até mais complexo do que isso. Uma das coisas que eu vou entrar porque a pergunta tem a ver com isso. Uma das coisas que está proposta lá no seu programa de governo é criar academias populares em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte, colocando nas praças e tudo isso já mostrou em alguns lugares ter bom resultado. A gente tem um exemplo, vou dar um exemplo diferenciado de Guarapari, mas Nova York tinha um grande problema no centro ali de Nova York, aquela área turística que havia muito trombadinha. E aí o prefeito teve a ideia de abrir as quadras de basquete à noite, aquela rapaziada que ficava ali praticando delitos ia para as quadras de basquete e o número de ocorrências caiu. Como é que vão ser essas academias populares? A ideia nossa é que, além da questão da academia, seja um lugar de recreação e socialização. Então, assim, a gente ainda tem um problema estrutural em Guarapari, que nem toda região tem praça, por exemplo. Mas a vontade nossa é construir esses espaços onde não tem, ou nas praças que existem, a gente utilizá-las. E é utilizar como? Vamos fazer ginásticas laborais com parcerias, as academias ou os professores de educação física do município. Então, a vontade nossa é levar saúde para essas pessoas. E a gente leva saúde através da integração social. A gente vê muito isso hoje na questão da pandemia, esse número de suicídios que tem na cidade,
porque as pessoas ficarem enclausuradas é difícil. Acredito que após a pandemia a gente vai precisar, de forma mais incisiva, fazer essas questões. Então a gente quer... E ali também vai ser uma forma de orientação. A gente pode fazer palestras contra a questão do uso da droga, a gente pode fazer palestra de conscientização, porque é importante se fazer uma caminhada. Ajuda na circulação, nas questões do coração. Pegando o exemplo de novo, mas Cariacica fez não só nas praças, ela fez em áreas abertas, academias populares, que não era construção de academia, era um espaço e que a própria população depois começou a usar esses espaços elas por elas mesmas. Tipo, vai a gente aqui fazer uma corridinha de 30 minutos. Eles mesmos depois, sozinhos, eles faziam isso porque foi construída essa relação. E aí a prefeitura ia uma vez por semana para orientar, entendeu? Eu ia fazer uma pergunta em relação à segurança. Que a maioria dos candidatos propõe a criação da Guarda Municipal. Mas aqui em Guarapari a questão de bancar as coisas fica um pouco complicada, né? Então, como que seria para arcar com as despesas da Guarda Municipal? Então, Davi, eu acredito que tudo é uma questão de vontade e parceria. Eu tenho certa dificuldade com a Guarda Municipal, porque eu não acredito que você botar um contingente vai mudar a questão de violência. Você vai evitar, mas não vai tratar a cerne do problema de fato. Então, assim, eu acho que é possível trazer, com vontade política e com investimento. Imagina, se a gente aumenta a arrecadação do município, é possível, gerando emprego e renda, entendeu? Então, eu acho que tudo tem uma coisa tá sintonizada com a outra. A questão de concurso público, você propõe concurso público para quais áreas da prefeitura? Essas questões, a relação com o concurso público é porque a gente tem um número muito grande de DT, de professores que são DT, e a gente acredita que é preciso efetivar, além dessas contratações temporárias que tem. Isso, acho que através do concurso público a gente reduz essas questões de cargos políticos, porque ainda tem um problema, não é só em Guarapari, nas gestões, de fazer as indicações políticas, de ter funcionário fantasma, de ter gente que não tem um compromisso de fato. Então, a questão de promover o concurso público é para tentar enxugar a máquina, porque aí você pode cobrar e diminuir os cargos comissionados, e também dá a possibilidade do cara ter estabilidade, ter vontade mais de trabalhar. E a gente acredita que é preciso promover o servidor público de carreira que está lá, porque a gente recebe muitas reclamações que colocam-se pessoas para gerenciar certos setores e essa pessoa não tem capacidade nem técnica para gerenciar, e o servidor que está lá há 30 anos não tem oportunidade porque ele tem até mais capacidade, mas não tem oportunidade porque não faz relações políticas para tal. Então a gente quer, se você fazer uma gestão que funcione, né, a gente tem que aproveitar o que é bom. Então assim, não é inchar a máquina pública, né? É aproveitar as pessoas e acreditar nas pessoas, porque isso também, você reconhecendo o valor do outro, está ali, isso tem tudo que a pessoa trabalhar melhor, com mais vontade, entendeu? Com mais energia. Pois bem, nós estamos chegando ao final do nosso tempo, aí o tempo está esgotando, nós temos um cronômetro aqui na frente. Eu queria deixar esse espaço aberto para que você converse com o telespectador eleitor e diga para ele qual o motivo que ele tem para votar em você no próximo dia 15 de novembro para prefeito de Guarapari. Então, eu peço o seu voto e a oportunidade de fazer a gestão em Guarapari, porque eu acredito que é importante a gente fazer uma cidade que cuide das pessoas, que queira realmente construir Guarapari, porque a gente precisa de alguém que faça gestão, que acredite na cidade, que tenha laço com a cidade, que tenha até amor pelo seu povo, pela cidade, que respeite a sua cultura. Então é por isso que no dia 15 de novembro eu conto com você e espero o seu voto.